doutora Fabrícia Guimarães. O tema vai ser novidade e implicações da NR1 para empresas no setor. A doutora Fabrícia é empresária com mais de 18 anos em segurança do trabalho, técnica em engenharia da área, com forte atuação em medicina e engenharia ocupacional. Cresceu em meio à medicina do trabalho e hoje presta consultoria especializada com foco em prevenção de riscos, bem-estar e conformidade legal nas empresas. Seja bem-vindo. Boa noite. Agradeço à Brasel o convite. Como eu disse, eu tenho 18 anos de experiência nessa área de engenharia e medicina do trabalho. E aí, quando eu recebi o convite, eu vou dizer que meus clientes estão tudo loucos com a questão do risco psicossocial. E eu digo, calma, fazer como a doutora, calma. A gente vai falar um pouquinho da NR1, que é a mesma coisa que a doutora falou e a doutora. A NR1, ela é uma norma, certo, regulamentadora, que ela define as diretrizes do levantamento de risco no ambiente de trabalho, que se estende a todas as empresas. Essa NR ela teve uma alteração no ano passado, no dia 27 de agosto, que vai entrar em vigor agora no dia 26, que é praticamente o que as doutoras falaram. Essa parte do risco psicossocial, quando eu vou numa empresa fazer a visita técnica, eu consigo visualizar o risco físico, que seria o quê? Frio, calor, ruído. Eu consigo visualizar o risco químico, poeira, névoa. Aí eu consigo visualizar também o risco biológico, fungos, bactérias, protozoários, tétano, dependendo da função. E aí o risco psicossocial, ele está dentro do risco ergonômico. Ele já existia. Só que a gente deixava ele meio afastado. Por quê? Eu trato o ergonômico biomecânico. Muito tempo sentado, muito tempo em pé. E todos os engenheiros deixavam um pouquinho de lado. Não, não vamos mexer nele, não, deixa ele aqui. Com essa alteração, a gente vai ter que colocar dentro do ergonômico. Então, aí eu tenho também um risco mecânico que eu visualizo. Seria o quê? Queda do mesmo nível, animais peçonhentos. Com essa parte aí do risco psicossocial, a gente vai ter que saber a diferença do mapeamento do risco psicossocial para uma avaliação psicossocial, que não é a mesma coisa. Quando eu vou pegar o mapeamento, eu vou mapear a empresa, eu vou fazer uma visita técnica, e aí, nesse mapeamento, eu vou olhar o foco. Qual é o foco? O ambiente de trabalho e a organização. Qual o profissional que vai fazer o mapeamento? É o profissional do SST, o engenheiro de segurança do trabalho. Esse mapeamento, eu tenho aqui, que a doutora Mônica deve conhecer, é o ProArt, que para mim tem várias ferramentas, e eu estudei todas. E aí, como eu sou empresária também, eu disse, não, o que vai cair para mim vai ser bom para os meus clientes e as outras empresas. Por quê? Se a doutora Mônica puder me ajudar, tem vários, e tem uns que são complicados para eu entender. Imagina uma pessoa que, às vezes, não tem um estudo para entender. Então, eu fiz o ProArt. Quando eu vou fazer um ProArt, por exemplo, uma empresa com 100 pessoas, eu vou ter que pegar 1/3 desses funcionários, eu vou distribuir esse questionário para todos eles. Quem quiser preencher o nome, preenche. Quem também não quiser, por quê? Vai ter sigilo. Ninguém vai ver. Enquanto eu estou fazendo o exame, ele vai estar lá. São várias perguntas. Uma delas é a questão da organização do trabalho. Aí ela vai ter 13 perguntas. E aí, nessas perguntas, ele vai marcar um X. Numa dessas perguntas, tem, por exemplo, aqui, o ritmo do trabalho é adequado? Aí ele vai dizer, número 1 a 5. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. E aí, a gente vai passando agora para a organização
estilo de gestão, certo? Ele vai escrever aqui, tem várias perguntas e ele sai marcando. E aí também tem a indicação do sofrimento mental, que eu tenho que, né, perguntar tudo isso. E aí, nesse sofrimento mental, ele vai dizer aqui, meu trabalho é sem sentido, minhas tarefas são banais. Por que eu estou fazendo isso? Porque só assim eu vou conseguir saber qual o risco psicossocial tem na sua empresa. Porque é impossível eu chegar lá, olha, aqui tem assédio moral. Não, aqui tem... Eu não tenho como. Então, eu vou fazer um estudo em cima de cada questionário desse. Eu vou sentar, e aí, como eu lhe disse, é uma coisa sigilosa. Eu já estou fazendo isso na empresa que eu trabalho como engenheira de segurança do trabalho, que tem 1000 funcionários. Então, eu estou fazendo com 350 funcionários. E aí, isso eles já ficam assustados. Eu disse, não, doutora, eu não vou falar. Por mais que tenha, eu disse, não, isso não vai lhe prejudicar. Nada, eu preciso saber o risco que essa empresa tem. Por quê? Quando eu fizer esse levantamento... Pode passar aqui. Quando eu fizer esse levantamento de mapeamento do risco social, eu vou pegar e vou colocar no PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, e automaticamente ele vai para o PCMSO. Né? Porque primeiro eu faço o PGR, quando eu estou com o PGR pronto... Oi? Porque eu já saí adiantando. Quando eu faço o PGR, com esse levantamento, aí eu passo para o médico do trabalho, ele vai botar no PCMSO. Quando eu encontrar nesse mapeamento o risco, aí entra a avaliação psicossocial, que hoje eu já faço na construção civil, na NR33, para quem trabalha com espaço confinado, e na NR20. Porque eu preciso ver se aquele trabalhador da construção civil ele tem algum transtorno mental. Porque ele vai subir num prédio de 50 andares. E se ele tiver algum problema, e se ele cair? Né? Então, eu já faço isso na NR33, 35 e 20. E agora eu vou fazer também, por exemplo, no admissional. Eu vou colocar a avaliação psicossocial no admissional de algumas empresas, quando a gente faz esse levantamento. Por quê? Hoje eu estava, por coincidência, um cliente meu, até uma empresa bem grande, ele disse, Fabrícia, não sei se foi coincidência, mas eu contratei 2 funcionários, um é deprimido, no dia que foi admitido, isso é feliz da vida. Assinei a carteira, esse homem simplesmente se isolou. Ninguém consegue fazer ele trabalhar. Aí ele disse, eu já quero fazer a avaliação. Eu disse, não. Eu primeiro vou fazer o estudo da sua empresa para saber qual o risco psicossocial que vai ter na sua empresa para eu adequar. Aí entra o médico do trabalho e o psicólogo. Porque quando eu tiver aquele risco, o médico do trabalho vai ter que ajudar. E aí entra a psicóloga. O RH da empresa vai ter que trabalhar também. Porque o RH da empresa ele vai ser responsável um programa de bem-estar, um canal de denúncia, que aí vocês vão ter que ter um canal de denúncia. Independente. Independente. Porque, assim como a doutora disse, não existe empresa que não tenha um risco. Né? Não existe. Sempre vai ter, nem que seja um, mas vai ter. Né? Não existe aquela empresa certinha. Não, olha, minha empresa ninguém reclama. Minha empresa não existe, infelizmente. Né? E aí o RH ele vai fazer um canal. Lá na empresa que eu sou engenheira também, porque além de ter minha clínica, eu ainda sou engenheira da empresa de lixo, daqui da Paraíba, todinha. Então, lá são mais de 1000 funcionários, a gente já está trabalhando o RH com um disque denúncia. Então, a pessoa liga, quer dizer, liga não, passa pelo WhatsApp, uma mensagem assim, e não tem represália. Então, a gente vai tratar aquele problema que está acontecendo na empresa. Aí, depois disso, entra o engenheiro e a CIPA, se for uma empresa que tiver CIPA. Né? Aí trabalham juntos. Porque eu vou colocar isso no plano de ação
e a empresa vai ter que trabalhar, como a doutora disse, o meu PGR tem plano de ação de janeiro a dezembro. Geralmente eu coloco assim, 3 atividades em cada mês, porque não adianta eu botar muito que não vai fazer. Então eu boto lá 3 atividades, treinamento, palestra, enfim, porque aí você consegue, você tem 30 dias para fazer toda a parte do plano de ação. E aí, como a doutora disse, não se assuste. É só seguir. Eu digo que é uma receita de bolo, né? Eu já fui, acabei, me empolguei e saí falando antes do... Né, falei do médico do trabalho, do psicólogo. E aí eu digo que o... Tu pode passar? Na frente? Não. Mais, aí. O mapeamento de risco é uma ferramenta essencial para a promoção de saúde mental e melhoria do ambiente de trabalho. Porque só assim eu vou conseguir fazer um plano de ação adequado para a sua empresa, adequado. Por quê? Não é o plano que a ação que eu vou fazer na sua empresa vai ser igual ao dela. Não. Eu até, semana passada, eu tive assim essa empresa que eu trabalho de lixo. O PGR e o PCMSO era feito um médico de São Paulo, que nunca foi na empresa. E aí, quando eu entrei lá, já estava moído lá no Ministério do Trabalho. E quando eu assumi, aí um amigo meu, engenheiro, disse: eita, tenho pena de tu. Tu vai entrar numa fria. Aí tá. Aí eu peguei e falei com o dono da empresa, que mora em São Paulo. Eu disse: posso fazer um PGR e um PCMSO novo? Aí ele: vai lhe dar muito trabalho. Eu disse: mas o que você tem não está legal. E eu fiz 374 folhas, o PGR. E aí eu fui mostrar a fiscal do trabalho. Aí um colega meu disse: Deus me livre, não ia não. Tu vai falar de pensamento? Vou. Ela leu. Eu cheguei lá no Ministério do Trabalho, 10h30 da manhã, eu saí lá 4h da tarde. Porque ela leu o meu PGR, todas as folhas, e leu o meu PCMSO. E, para mim, aquilo, eu saí tão feliz, porque ela disse: você está apressada? Eu disse: não, doutora, estou não. Ela disse: pois eu vou ler tudinho, porque comparado com o que ele tinha, que era 30 folhas, você chegou aqui com quase 400. Aí eu disse: doutora, mas a empresa tem mais de 1.000 funcionários, tem 23 funções, não tinha como eu fazer um PGR de 30 folhas, né? E aí ela me agradeceu, me deu os parabéns. Então, com isso, eu vi que realmente... Aí ela disse: eu vi que você não faz Ctrl+C e Ctrl+V. Eu disse: não, doutora, não faço. Porque meu PGR, eu vou ver a fonte geradora, eu vou ver o dano à saúde. Então, para mim, todos os meus problemas são diferentes. Se você pegar de uma empresa, não existe um igual. E aí um pouquinho que misturou, a gente praticamente falamos o mesmo assunto. Aí eu vou acabar aqui, né, na conclusão, que é só essa questão fundamental, é cumprir as obrigações legais e uma adoção prática de gestão preventiva, né, que é o que... Agora a gente vai abrir as perguntas. Eu queria que as 3 palestrantes viessem aqui à frente, porque aí a gente vai às 4. Vem a doutora Tatiana. Eu quero começar perguntando por uma. Mesmo, independente da quantidade de funcionários, tem que ter o PGR? Se for 2 funcionários, tem que ter? Se eu tiver um funcionário pela CLT, eu tenho que fazer o PGR e o PCMSO. Por quê? Eu tenho aquela função CLT. Aí, quando eu vou para o método do trabalho, hoje, com a questão do E-Social, de 2022 cá, teve muita mudança no ASO, no exame, né? Antigamente tinha o nome do funcionário, CPF, função, data de nascimento. Pronto. Hoje não. Eu tenho a obrigação de colocar o risco. Médico nenhum do trabalho tem como inventar um risco. Aí por isso que eu preciso do PGR, do PCMSO, do LTCAT, que é previdenciário. O LTCAT se só faz uma vez na vida. Se tiver uma nova função, aí se renova o LTCAT, né?
tem, não é obrigação recente, não. Não, olha, meu pai foi o primeiro médico do trabalho daqui de João Pessoa. Ele já faleceu há 10 anos atrás. Eu, pequenininha, eu ia para São Brás. Só que na minha inocência eu achava que ele tinha um consultório médico dentro da fábrica. E aí ele foi dizendo, não, isso é medicina do trabalho. Então isso em 1980, isso já existia, né? Não existia assim com esse nome. Né? E aí, assim, como a gente está dizendo, essas obrigações elas não são recentes, está sendo mais difundido. E com o e-social e a transmissão das informações, acaba que a fiscalização ela fica mais célere. Não existia quantitativo de auditores fiscais do trabalho para fiscalizar todas as empresas. Agora eles nem precisam ir lá. E posso falar uma coisa? Pode sim. Tem agora, como a doutora diz, não existe a quantidade de fiscais para fiscalizar. Aí tem um Brasília, ele não precisa de um fiscal vir aqui. Eu tenho uma vizinha que tem até restaurante, eu não sei se faz parte. E aí ela, desde 2018, ela fazia os programas comigo. Aí quando chegou em 2020 com a panela, ela disse, não vou fazer mais. Aí eu disse, não vou fazer com isso, não, isso é supérfluo. Aí tá. Aí ela, no ano passado, chegou com uma cartinha, ela disse, Fabrício, o que é isso? Aí eu disse, Aí eu procurei um advogado. Ela, o que é? Eu disse, tá pedindo aí, ela não fez 2020, 21, 22, 23, os programas. 60 mil reais que ela pagou de multa. Eu acho que a questão agora é TikTok, né? Porque é denúncia. Todo mundo agora sabe de tudo. Por isso a minha pergunta, na verdade, não era se era obrigatório, mas se a partir de quantos funcionários era obrigatório. Então, é um. Todos nós aqui temos que ter. Então. Mas sabe o quê? Privado, se tiver empregado, contratado, você tem que ter. Então, órgãos públicos, poder judiciário, todo mundo tem que ter. O social virou uma vitrine o Ministério do Trabalho, que ele não sabia. Ele sabia que fazia o admissional e o demissional, porque quase ninguém fazia um periódico. E agora você tem uma obrigação do periódico e tudo, né? Agora vamos passar para Empadinhas Barnabé. Eu vou falando aqui o nome das empresas, tá? Para todo mundo se conhecer. Empadinhas Barnabé, Fred. Boa noite, gente. Então, quer dizer, essa pesquisa a pesquisa sobre risco psicossocial, ela tem que ser feita independente do número de funcionários. Um funcionário a gente vai ter que fazer. Isso tem que ser. Como eu disse, se você tiver Não tem jeito, cara. Se você tiver 10, eu vou pegar aí uns 4, 5 no máximo. Mas não é obrigado a gente ter um médico do trabalho. Não, né? É como eu. Clínica de medicina do trabalho e engenharia. Então você que não precisa, não tem algo. Não, eu tenho, no caso eu tenho por causa da fábrica, da gente a gente já tem já. Eu estou perguntando porque, tipo assim, porque a gente está alongando, então a gente vai começar a alongar também para todas as lojas, né? Tem que alongar, tem que ter. Todo CNPJ tem que ter. Porque o tipo de. A gente está falando aqui de psicossocial, mas o ambiente de trabalho é diverso. Então. Descarregou. Vamos aqui para nosso amigo Lancheteria aqui. Boa noite. A pergunta vai para a Fabrícia. Fabrícia, você pretende levantar esses riscos psicossociais através dos questionários? Que, como eu disse, isso há mais tempo, né? Dias, não. Tem uma psicóloga que trabalha para mim, eu disse, vamos, doutora, senta aqui, aí, né? E achei mais fácil do trabalhador responder, mais fácil também de eu conseguir identificar o risco, né? E aí, para você ter ideia, meus clientes que fizeram os programas de janeiro, fevereiro, março, que refazer todos os programas. Porque assim, eu não podia colocar, porque ainda não estava vigente, né? Você reconhece que, por exemplo, nos riscos psicossociais há um alto grau de subjetividade
E isso nos formulários não pode sair enviesado? Você reconhecer riscos que ele, na verdade, não existem? Como é novo, tá assim, tá, me permita essa pergunta. Assim, você colocar riscos que não existem ou você subdimensionar, não. Você superdimensionar o programa em face desses riscos enviesados? Eu não estou escutando. Deixa eu ir lá. Eu vou aí. Quando eu fizer o mapeamento, eu fizer o levantamento, aí eu vou sentar com o senhor, ou com a RH também, e aí a gente vai discutir antes de eu colocar lá no PGR. Eu não vou chegar aqui, até porque é muito sério, né, doutora? São riscos que você tem que fazer com critério, né? Devagar, com calma, para poder, porque são riscos que eu não posso chegar. Não, a gente vai sentar, vai conversar, tudinho, através desse questionamento, né? Porque eu vou me atrever a responder, porque eu trabalho com teste. Hoje os testes psicológicos, eles são muito objetivos. Evoluiu muito nesse sentido. Com exceção dos projetivos, que são testes de personalidade, e até os testes de personalidade hoje, eles são muito objetivos. Então nós temos ferramentas na área de psicologia que são objetivos. Então, como são objetivos, tem o quê? Um quantitativo. Então o que o órgão fiscalizador quer é quantificar. Para você poder evidenciar, você tem que quantificar. Você não vai quantificar o subjetivo. A gente só pode quantificar o objetivo. Então, por exemplo, a maioria dos testes hoje são muito objetivos. Então, isso já garante a você, empresário, uma certa segurança. Né? Agora, eu gosto muito de trabalhar de acordo com levar o trabalho de forma que seja de acordo com os valores e a cultura daquela organização. Então, a gente vai objetivar. É como a doutora Fabrícia falou, quando ela disse, eu nunca repeti um trabalho. Né? Nesse sentido, aí entra a subjetividade. Porque quando a gente trabalha com a organização, acaba que a gente tem que tornar o trabalho individual. Porque por mais que você tenha um restaurante, ele tem um restaurante, e todo mundo tem um restaurante, o seu restaurante é diferente do restaurante do outro. Isso. Sim. É preciso. Exatamente. E é muito bom, acaba sendo bom, porque se for alguém que saiba aplicar de maneira... vai fazer o colaborador entender que a empresa está preocupada com ele. Isso já é um bom motivo para ele se sentir pertencente à organização. É como eu falei, é uma mudança de cultura, gente, que no final vai gerar confiança. E vai melhorar. Isso vai melhorar. Eu já passei várias vezes por esses momentos com vocês, viu? Porque toda vez que chega uma novidade, toda vez que chega uma lei, toda vez que chega mais uma exigência, é essa ansiedade, é esse ambiente, vou largar tudo, não dá para trabalhar, a gente é perseguido, e a gente termina se adequando, se adaptando, encontrando uma maneira de trabalhar. Se nós formos ver, desde que a gente começou a trabalhar com restaurante para agora, a quantidade de exigências só aumentou, não diminuiu. Mas o ser humano foi ficando cada vez mais exigente. O nosso empregado, ele hoje tem o Google e ele sabe muito mais do que vocês de lei trabalhista, porque ele está lá fazendo as perguntas e pesquisando ao ChatGPT. Ele fez perguntas ao ChatGPT que você nunca fez. Pode olhar no histórico dele lá. Ele tem pesquisa, ele conversa com outras pessoas. Talvez ele converse com advogados mais do que vocês. Então, se a gente não vai se adequando a essa realidade para se antecipar a situações desses novos indivíduos que estão no mercado de trabalho, como já foram colocados aqui, nós que vamos ficar para trás. Então, são nesses momentos que a gente diz assim, é chato, é ruim, a gente se sente que só nós somos exigidos, nos sentimos assim. Como, Amélia?
vezes a gente acha que também é um custo. E agora a gente está num momento de estresse. É um custo, mas às vezes o custo inicial pode ser um ganho posterior, porque ela falava em absenteísmo, faltas ao trabalho, rotatividade. Se você consegue manter uma equipe coesa, se você muda a equipe, você vai ter uma diminuição de custo futuro. No primeiro momento você tem um custo elevado, depois você forma uma equipe mais adaptada, mais coesa, e aí você tem um ganho. Porque a rotatividade no ambiente de trabalho é ruim. Aí você, cumprindo essas exigências, você consegue também ser mais exigente dentro de uma linha de segurança para trabalhar. Um exigente sem risco. Uma exigência mais sob o seu controle. Onde você já tem um mapeamento e aquele ambiente ele vai ter uma ajuda profissional para te direcionar. Para que lado mais você vai puxá-lo. Parâmetros, né? Uma coisa que a doutora Tatiana estava me falando aqui, que eu acho que responde à sua pergunta mais objetivamente, é que as perguntas, uma validam a outra. Não é só uma pergunta direcionada àquela... Isso. Então, assim, eu perguntei quantas vezes ele se levantava e sentava, mas depois eu faço uma outra pergunta que não parece estar respondendo aquela, mas ela está validando aquela. E aí eles conseguem entender se a pessoa naquela hora quis induzir outra coisa ou não. Não é isso? Para a gente avançar. Doutora Fabrícia me apresentou aqui esse material que ela criou, a empresa dela, excelente. Né, onde ela coloca vários riscos psicossociais em forma de perguntas e cada página dessa, por exemplo, aqui a gente tem 13 perguntas, onde o funcionário vai responder marcando de 1 a 5, né, o tema é organização no trabalho, e depois dessas 13, a soma dos pontos é dividida por 13. E vai dar um quantitativo. É excelente. Mas não... Tem, mas assim, no geral, como é quantitativo e tem que ter evidência, quem fizer um bom trabalho tem que fazer com essa base. Não pode ser no território da subjetividade, não. Porque quando você for exposto a uma fiscalização, como eu falei, eles querem ver documentos, eles querem objetividade. Agora, eu acho isso ótimo. Por que pode ser individual? A Alice até perguntou, não, porque tem um canal de denúncia. Se na sua empresa for um ponto maior, você quiser pode botar uma caixinha daquela transparente. Isso daí pode ser de vez em quando. Você pode colocar uma caixinha transparente. Então vocês estão Qual é o teu nome? Vamos agora para o Camarão Grill com o Eudson aqui. Uma pergunta. Boa noite. A gente vai ter que cumprir, né, essa obrigação, tá? Aí eu queria saber o seguinte. Em primeiro lugar, depois que a gente fizer essa pesquisa, a empresa terceirizada fizer essa pesquisa, ela vai juntar essa pesquisa ao relatório tal e vai deixar anexado. Segundo, isso pode ser questionado na Justiça do Trabalho, se essa pesquisa aí ela foi, de alguma forma foi manipulada. Porque, pelo que eu entendi, vai ter questionários que eles vão estar anônimos, né? Vão estar sem nome. Então, tem a segunda preocupação, que é na vara do trabalho. Então, qualquer questionamento é empresa terceirizada.
Licença. A gente quer saber o seguinte. A nossa empresa ela fez o programa, o PGR, agora, no mês de janeiro. A gente vai ter que fazer um novo? Brincadeira, né? Querem perguntar alguma coisa? Estão com a cara toda. Qual a validade? O objetivo disso é prevenção. Existem pessoas adoecendo e doenças que estão sendo chamadas de doenças decorrentes do trabalho, doenças ocupacionais. E aí o Ministério disse, vamos todo mundo colaborar aqui e cada um procurar na sua empresa onde é que tem ponto de risco para essas pessoas adoecerem. Quais são as situações que podem estar gerando essas doenças em um curto, médio ou longo prazo. Aí vai dizer para vocês procurarem isso? Não, porque às vezes vocês estão acostumados já a ficar quase morrendo e não morre e todo dia seguinte está lá. Mas existe a legislação que veio para dizer: a gente quer evitar essas doenças do trabalho, a gente quer que o ambiente de vocês fique sem esses riscos, fique um ambiente mais saudável, e a gente sabe que vocês não são as pessoas mais indicadas para fazer esse diagnóstico. Então, existem os profissionais que vão assinar tecnicamente quais foram os riscos que eles encontraram e quais as soluções, que o objetivo disso é que as empresas identifiquem para corrigir, não para serem multadas. No plano de ação, né, que vai constar isso lá, o plano de ação, ele vai ter o quê? Ele vai ter como... ele vai a palavra sumiu aqui da minha... ele tem como ter a medida corretiva. Na minha empresa tem aquele risco psicossocial, mas não está no plano de ação, eu não vou fazer uma medida para acabar. Porque no plano de ação é isso. Tudo que está lá de errado na sua empresa, você vai ter que fazer o trabalho para encerrar. Né? Parecidos, né? Porque existe uma regra. Então, assim, como existe uma regra, podem não ser iguais, mas são semelhantes. Porque todas as empresas que vão trabalhar nesse segmento vão precisar cumprir a regra do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, existe uma regra que tem que ser cumprida. Então, se modificar alguma coisa, é a personalização, né, da empresa. Eu vou explicar uma coisa que talvez ajude. A metodologia de cada pessoa é como um médico fazendo uma avaliação, uma anamnese, ou como um engenheiro analisando os riscos de uma obra. Cada um vai ter a sua forma de trabalhar, mas a gente tem que pensar o seguinte: tudo isso veio do fim para o começo. Veio do quê? Primeiro veio do sintoma. Primeiro veio do problema. A pessoa está doente, não consegue mais trabalhar. Como é o nome disso? Não sei, é um negócio estranho que começou a aparecer agora. Mas fulano também está assim. Cicrano também está assim. Então vamos estudar isso aqui, é o quê? Qual é o conjunto de sintomas? Qual é o nome? Síndrome de burnout. O nome disso aqui. E veio de onde? O que é que essas pessoas tinham em comum no ambiente delas que causou isso? Aí vai o processo investigativo na amnésia. Eita! Essas pessoas que tiveram essa doença, todas elas saíam depois das 7 da noite do trabalho.
Eita, essas pessoas aqui também, elas almoçavam no trabalho, elas não saíam para almoçar, né? Algumas a gente atuou até com a doutora Mônica lá no escritório. E é interessante porque o perito ele está vendo a pessoa que se diz doente pela primeira vez. Então ele não conhece a pessoa, ele não conhece a história de vida da pessoa e a perícia ela é feita, mesmo psicológica, ela é feita através de formulários. E é interessantíssimo, a gente teve resultados lá no escritório que ele consegue, através de alguns formulários, estabelecer até a questão da personalidade da pessoa que está sendo periciada. Então, assim, ela era exposta a essa situação, mas ela não lidava bem com isso porque ela era assim. Era uma questão da personalidade dela. Então, aquilo que ela foi submetida num trabalho não impactou na saúde dela, não. Era mais como ela via a situação. E era através de formulário. E aí a pessoa pensava que estava conseguindo enganar o profissional, que era o perito judicial. É igual a pessoa que veio cega de nascença e quis dizer que estava cega por causa da empresa. A pessoa já vem cheia de problemas, cheia de neura para tua empresa, né? Não sabe se é homem, mulher, cavalo, samambaia. Aí vai trabalhar lá. Aí a pessoa olhou estranho, disse bom dia. Ah, me ofendeu. Aí começa o drama e joga a culpa na empresa. E abraçava ela. Pronto. Então, o fim, que foi a doença, justificou a criação de programas para evitar esses adoecimentos. Só que, para isso, para identificar isso, olha quantas dúvidas tem aqui. Né? Aqui não tem ninguém formado nisso. A gente tem que trilhar o caminho que doutora Mônica e Fabrícia trilharam para poder fazer esse processo de avaliação todinho. Então, é muito mais barato contratar um advogado do que passar 5 anos na faculdade de Direito, do que fazer 2 ou 3 pós-graduações e atender várias pessoas para poder resolver aquele seu problema. Então, a dinâmica é essa para evitar pessoas adoecendo. E vou dizer uma coisa, é possível que vocês, que nós também, né, sejamos mais vigilantes com a nossa própria saúde, como Mônica estava falando aqui. Porque como é que a gente vai estar cuidando da saúde do nosso funcionário, do nosso empregado, dando mau exemplo? Aumentando o fator de risco, pode implementar ainda tributo, questão tributária, porque aumenta o FAT, aumenta o SAT. Aquele grupo de risco que eu disse, o 2. Vocês estão nesse grupo, mas aí a Constituição Civil paga tanto tributo, por quê? E tem tanta fiscalização por causa do aumento. Que faz avaliação psicossocial na INF 35, na Constituição Civil. Então saber se tem algum transtorno. Você não pode, né, contratar uma pessoa que tem algum transtorno mental lá. Só queria dar que a senhora falou, retorno ao trabalho, porque eu estou tendo muito problema com retorno ao trabalho, e aí eu vou aproveitar, né? Porque quando o colaborador, o INSS, diz que ele não tem direito ao benefício, aí ele tem que voltar para o método do trabalho para fazer um retorno ao trabalho, só que antes disso, ele tem que fazer uma avaliação com o especialista. Aí eu tenho assim, eu disse, mas me entenda, quando ele vai para o INSS quer saber benefício. Cessou o benefício, ele não quer saber se você está bem. Ele não liga para você e diz, vem aqui, você está bem? Melhorou? Ele não quer saber disso, não. Ele quer cessar o benefício. Então, para você ficar resguardado, aí ele vai para um especialista, ele vai dizer se ele está apto ou não, aí ele vai para o método do trabalho. Que aí você evita problema jurídico, um monte de coisa. Quando eu falou, aí eu lembrei que eu estou com um probleminha essa questão. Tá, eu vou agradecer a vocês. Na verdade, eu até ia falar mais algumas coisas, sendo que a gente tem que... temos que encerrar. De qualquer forma, é isso. A gente vai ter que buscar aí, né, alguma empresa. Depois a gente pode até... A gente viu algumas? Não. Já tem aqui, né, 2 que a gente trouxe. A gente vai ver se bota mais lá no grupo, porque aí fica todo mundo à vontade de procurar a sua. Acho que a maioria já faz. A gente vai mandar as apresentações, os slides. E vai mandar a gravação. Porque aí, tive dúvida de alguma coisa, eu vou lá. E aí é uma discussão que a gente pode botar lá no grupo, né? Agora mesmo a gente estava aqui e tinha alguém lá falando sobre o sistema de automação. Então, se quiserem compartilhar lá, eu
faço com essa empresa, eu e Douglas ali, a gente faz com a mesma empresa. Então, a gente pode ir compartilhando lá. Sim, sim, concordo. É norma o plano de ação? Eu vou responder para ela. É norma, ele solicita. É obrigado a corrigir. Para corrigir. Então. Eu até ia falar, mas eu até desisti de falar, porque estava com muita coisa, muitas dúvidas. Mas eu, na minha empresa, previamente, eu estava até dizendo a doutora Isabeli, eu fiz o questionário com todos os funcionários para fazer um mapeamento do que é que eu tinha ali. Já que a gente vai entrar nessa nova norma em maio, provavelmente a empresa que me presta serviço em relação à segurança do trabalho, ela vai fazer o dela também, mas eu aproveitei o ensejo e fiz o nosso questionário com cada funcionário meu, né? Então, foi feito o questionário para cerca de 80 funcionários, individualmente. Eu até ia perguntar, eu tenho alguns funcionários, que acho que vocês também devam ter, que são analfabetos, né? E aí, nesse caso, eu solicitei um termo de livre consentimento para que uma pessoa fosse ler o que estava sendo questionado e auxiliar ele a responder. E aí eu ia perguntar se eu fiz certo em relação a isso, entendeu? Então, a gente pode fazer isso. Só quem pode fazer é o engenheiro de segurança do trabalho. Para ficar. Sim. Não, assim, que é uma coisa que. Ela não fez para entregar, não. Ela fez já para. Sim. Para ela já ir se preparando. É isso, gente. A gente vai agradecer muito, de fato. Primeiro, doutora Tatiana, obrigada, viu? Por ter insistido e a gente ter começado esse projeto. Programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, né? Doutora Fabrícia, inclusive, é uma das empresas que estará fazendo parte do nosso quadro de credenciados, onde o Sebrae subsidia 70% do valor da consultoria e a empresa entra com 30%. Então, a gente já tem, inclusive, bastante demandas de restaurantes, né, desse segmento, onde as empresas que estão credenciadas, obviamente, não pode ser, porque vocês podem dizer, Alessandra, mas eu tenho tal pessoa que já faz há muito tempo. Desde que ele seja credenciado, ele pode ser o consultor. Se não, aí tem que ser através dessas empresas. Atualmente, nós temos 4 empresas. Uma em Campina Grande, que atende mais a região de Campina, ali para o interior. E tem uma outra que eu não me recordo agora, e temos 2 aqui mais atuantes, atendendo principalmente a nossa região de João Pessoa, que é a Renove Consultoria, e o SESI, próprio SESI, e a de Fabrícia, doutora Fabrícia, que já está em processo de finalização nesse credenciamento. Tá, eu achei importante colocar essa informação para eles, né? Sim, com certeza, gente, essa carteira de alimentação, eu conheço alguns já aqui de longas datas, mas para quem não me conhece, eu sou gestora dessa carteira aqui pelo Sebrae e estou atuando muito agora, né, fortemente junto com a Abrazel nessa parceria, por isso a gente está aqui nesse nosso espaço, e o que vocês precisarem, tanto nesse projeto da parte de capacitação, de educação que a gente está montando juntas, como Tâmara já falou, como também de consultorias, podem contar conosco, tá? Nós temos esse subsídio, 70%, a empresa entra com 30%. Ainda pode parcelar em até 10 vezes a contrapartida. Aqui temos algumas empresas que já utilizam desses serviços,
Thalissa, Clara, Neide, né? E temos assim alguns que estavam tendo a relação, Marquinhos do Saque, também já utilizou inclusive o próprio PGR na contratação de todas as lojas, agora recentemente, né? De Guarabira, que atende mais aquela região, né, Neide? Pronto. Eu sei que aqui tem a Renove, o SESI, e agora a doutora Fabrícia, que também já está atendendo dentro também, né? Pronto. Tá certo? Vou mandar. Agora a gente acaba. Vou mandar as apresentações, vou mandar o vídeo. Eu não, que vai mandar é Rushon. E a gente manda também o contato de Alessandra. Então, voltar a agradecer à doutora Thalissa. As doutoras, são muitas. É muita doutora aqui. Doutora Thalissa não, doutora Tatiana. E pro empresário, tem algum plano aí, tem algum PGR, para ver se a gente... Já estou ficando doida, ó. E agradecer ao Sebrae. De fato, eles estão atendendo a gente super bem. O nosso planejamento estratégico vai ser endossado aí pelo Sebrae, né? Eles estão analisando e vão validar e, na verdade, vai ajudar a gente a desenvolver. E aí, depois a gente manda lá o calendário. E muito obrigada a todos.